arrumaram algo para nos dar bastante trabalho. Nós vamos ter que realmente saber enfrentar essa situação, né? Primeiro de cabeça erguida. Por quê? Não existe nada de governo. Querer comparar com mensalão, esquema de governo, isso é coisa, isso não pega, não cola mesmo. O que houve, vocês sabem, lá fora no mundo, houve denúncias contra algumas grandes empresas na área de trem, Siemens, muito envolvida nisso lá fora, que pagou multas pesadíssimas lá fora, na Europa, e que quando a coisa lá de fora foi descobrindo que eles praticavam algo aqui também, na América Latina, uma delas, no caso a Siemens, resolveu fazer o quê? O que o vulgo chama de delação premiada, aqui mais rebuscadamente chama-se acordo de leniência. O que é um acordo de leniência? A Siemens foi lá e falou, olha, eu quero contar. E contou as práticas de cartel que teria ela com mais 13 outras empresas. Onde é que está a maracutaia disso? Tem aí uma coisa que o CAD, nós temos um órgão para isso, que é federal, depois o Duarte pode até dar mais insights sobre isso, mais visão. Mas a maracutaia é o seguinte, houve um esquema por trás disso bem articulado, que o cara que está lá no CAD, muito ligado a um deputado aqui, em São Paulo, do PT, articulou toda uma declaração de um delator, de um denunciante, que cita São Paulo e o Distrito Federal. Até para não dizer que era só São Paulo. Como se todo o cartel dessas mega empresas, que são centenárias, muitas delas têm mais de 100 anos, que se esse cartel existir, e há indícios que possa mesmo ter existido, como se aqui eles viessem escolher São Paulo. São Paulo. E aí vem a segunda maracutaia, segundo golpe. Tem um processo que corre há muitos anos atrás, de uma outra empresa chamada Alstom, que nem sequer nasceu no metrô. É na área da Alstom Power, que eles chamam, Alstom Potência, Alstom Energia. Lá atrás, estava se comprando uma subestação de energia para o metrô. Agora, você acha que a imprensa vai falar assim, olha, tem um negócio da Alstom, subestação de energia? Não pega. O que ele fala? Há uma propina, há um não sei o que da Alstom no metrô. O metrô pega, a palavra metrô é forte. Então essa é uma questão que está sendo analisada há muitos anos, que há indícios de que pode ter havido corrupção. Não tem nada a ver com cartel. Isso lá atrás não era cartel, foi corrupção. Habilmente, os adversários políticos nossos, não preciso nem citar o nome, juntou essa questão de corrupção lá de trás, que tem um nome Alstom, com a situação criada pelo acordo de leniência Siemens, como se fosse uma coisa só, e estão chamando isso tudo do propinoduto, etc, etc. O que nós todos, de governo, estamos fazendo? Em primeiro lugar, portas escancaradas para todo órgão fiscalizador que assim o quiser. Toda a documentação preservada, não sumiu nenhum papelzinho. Não sei se vocês ouviram alguma coisa sobre isso, o Ministério Público, Corregedoria do Estado, Polícia Federal, Ministério Público Federal, imprensa, alguém falar que está faltando algum papel. Nada. Tudo fornecido. E houve agora, semana passada, um relatório substancial em tamanho, tem 199 páginas do CAD, em que eu tirei xerox das primeiras 15 ou 16 páginas, deixei aqui com Nogueira, com Milton, para que eles reproduzam para vocês. Aqui dentro tem uma introdução que é muito interessante do que é um cartel. Do que é um cartel. E nesse relatório que aqui está, são 199 páginas, eles chegaram à conclusão, brilhante conclusão,
que nós já tínhamos falado 200 vezes, que são situações de cartel no Brasil e em muitos outros estados. Tem situações em Belo Horizonte, situações em Porto Alegre, situações em Fortaleza, que são trens comprados na órbita federal. Bom, não teve como ficar só aqui. Mas o que eu achei interessante é que você, tendo acessos aqui, você entenda e leia também para ter elementos de debate. O CAD, ele próprio que está aí para isso, para pegar cartel, ele deixa bem claro. Primeiro ele define o que é cartel. Está tudo definido, é bacana de ler, é fácil, a leitura é fácil. Mas tem um certo momento que ele fala assim, o CAD, hein, que é para isso que o CAD existe, fala assim, cientes da ilicitude da conduta que estão cometendo. As empresas que fazem isso estão cientes que é algo ilegal. E das repercussões administrativas, criminais e civis a que estão sujeitos. Então, as empresas que fazem isso, elas sabem do risco que elas estão correndo. Cientes disso, os membros de um cartel costumam ocultar as evidências de seus atos, o que torna a reunião de provas e indícios desta conduta uma tarefa hercúlea. Quem está falando isso são os que estão aí para isso. Certo? Uma outra frase aqui dentro. É o CAD, né? É o CAD que está falando. É o órgão federal que está aí para isso. É o CAD que está aí, ele mesmo reconhece, Eduardo, que é complicado. Por que eu vou falar isso? Porque eu quero chegar à conclusão daqui a pouco para vocês. Tem uma outra frase, vou deixar aqui, tá, Fernando ler comigo, né, Fernando? Cartéis são, sem dúvida alguma, uma das condutas mais difíceis de serem investigadas. Portanto, quem é treinado para isso, quem tem organização para isso, quem tem a função disso, vir querer insinuar que nós sabíamos de alguma coisa e não estava fazendo nada, é ser muito cara de pau. É ser muito cara de pau. E digo uma coisa, quando você faz uma licitação, o que você faz? Você publica o edital. Para publicar o edital, o que você tem que fazer antes? A audiência pública. Geralmente a gente usa salões como este, aliás já fizemos até aqui, viu, Milton? Ou então no estudo de engenharia. Antes da audiência pública, você deixa também o edital sobre consulta pública. Então tem consulta pública, audiência pública, o edital é publicado no Diário Oficial com prazos. Aí durante o prazo em que o cara tem o edital na mão para fazer a proposta, ele pode fazer o quê? Arguições. Olha, eu não entendi no artigo tal do edital o que a CPTM ou o metrô quer dizer com isso, isso e aquilo. Eu não entendi, não sei. Então tem a fase das perguntas. Depois disso tudo, esse edital tem lá dentro dele o contrato. Esse contrato vai para onde? Vai para o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas pode achar alguma irregularidade ou não. Se ele acha irregularidade, ele pode saná-la conosco. Ou então, se ele quiser, ele manda para onde? Para o Ministério Público. A imprensa toda tem acesso a tudo isso. Então, de nossa parte, nós fizemos o nosso papel dentro da maior lisura possível. Agora, se houve algum funcionário nosso, do metrô, da CPTM, que fez algo que não era para ter feito, que não podia ter feito, isso nós não vamos escamotear e não vamos perdoar. Então é isso que eu queria deixar para vocês, e esse material aqui, Flávio, eu queria que você reproduza.